Bom dia, irmãos. Bom dia. Alegria mais uma vez estar aqui para compartilharmos juntos a boa e agradável palavra de Deus. Conhecer a sua boa vontade. Mais uma vez substituindo o nosso pastor Pércio, que está desfrutando de merecidas férias. Enquanto isso, nós vamos aqui. Alguém da família vai pregando, né? Alguém vai trazendo o alimento. E escolhi para nós, para esta manhã, aquilo que está no capítulo 13 do Evangelho de João. Então, convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no capítulo 13 do Evangelho de João. Gostaria de dizer para os irmãos que não me veem muito por aqui, aos domingos de manhã, porque nós temos um ministério na Vila Esperança, chamado de Alvorada, e todos os domingos de manhã. Então temos um trabalho lá com os professores de Peniel, e a minha responsabilidade é buscá-los, né? Tenho feito isso, né? Então vou até onde fica a Kombi estacionada, vou até o Peniel, busco os alunos, levo, preparamos os lanches, acompanhamos o trabalho deles lá, depois retornamos. Então tem sido esse o nosso trabalho. E o mês de julho agora, na verdade, estamos em férias, né? Os alunos do Peniel estão em férias, né? Então a IBD do Alvorada volta em agosto. Logo mais à noite estaremos apresentando algumas fotos daquele trabalho, até porque a sala está em reforma, mas então vamos trazer depois fotos também do resultado desta reforma. No capítulo 13 de João, do Evangelho de João, Jesus nos traz alguns ensinamentos. E é isso que nós vamos aprender durante este tempo, que começa agora e se estende logo mais à noite também. Nós estaremos estudando dos versículos 1 ao 17. E hoje nós vamos até onde Deus permitir aqui, e depois continuamos mais à noite, encerrando com o versículo 17. E Jesus nos ensina algumas coisas muito importantes nesses trechos. Ele fala sobre a humildade. Então ele nos ensina sobre humildade, ele nos ensina sobre santidade e serviço, e ele nos ensina também sobre felicidade, sobre bem-aventurança. O versículo 17 encerra dizendo: bem-aventurados sois, se conhecendo essas coisas, vocês a praticarem. Então vamos conhecer que coisas são essas que podem nos trazer alegria, podem nos trazer felicidade, a real felicidade, né? Então o capítulo 13, ele está colocado quando isso foi escrito, se referia a uma quinta-feira, véspera da morte de Jesus. Então, na noite anterior, Jesus foi crucificado na sexta-feira, e esse encontro com os seus discípulos acontece na quinta-feira. E são palavras dirigidas, né, para seus amigos antes da cruz. E imagino que são palavras muito importantes, todas de Jesus são, mas essas são de despedida. Então, o capítulo 13 começa com os ensinos de Jesus, e que vai até o capítulo 17. Nós vamos no capítulo 13 até o verso 17. O que Jesus ensinou naquela noite, e ele foi até o capítulo 17 do Evangelho de João, né? E no capítulo 13, Jesus usa de uma atitude que marcaria a vida de seus discípulos. Com certeza eles nunca mais se esqueceram do que Jesus fez, uma forma que ele aplicou um de seus ensinos. E isso marcou e marca as nossas vidas também. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Uma atitude incrível para o contexto da época, né? Então hoje nós vamos aprender o significado também desse gesto incrível de Jesus. Como eu disse no versículo 17, que encerra esse parágrafo pelo menos, ele diz: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticardes. E no versículo 15,
ele vai dizer: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então vamos ver que coisas são essas, que exemplos são esses que ele nos passa, né? Então vamos estar lendo o primeiro versículo do capítulo 13, que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-nos até o fim. Nós vamos ler aqui pelo menos 5 versículos que Jesus já estará nos ensinando muito sobre humildade. O que será que é a verdadeira humildade, né? Poderíamos pensar talvez o que não é humildade. Eu vejo às vezes, ouço às vezes, muitas pessoas se referirem a alguém que não tem recursos financeiros, uma pessoa pobre, né? E alguém diz sobre ela que ela é uma pessoa humilde, mas não é nesse sentido, né? Falta de condições financeiras não faz de uma pessoa que ela seja humilde, né? Outras vezes também, às vezes as pessoas se referem àqueles que não têm estudo, pessoas assim que não teve oportunidades, e às vezes nos referimos a elas também como pessoas humildes. Mas a humildade, ela não está na dependência de condições financeiras ou de recursos intelectuais. A humildade é algo mais importante do que isso. E como lemos aqui então, vamos aprender sobre isso, sabendo que era chegada a sua hora, né? Antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora. Aqui Jesus começa então a sua mensagem de despedida de seus discípulos, e daqui a 3 dias, vamos pensar assim, ele seria crucificado, e depois da crucificação, por mais 50 dias, aconteceria a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e se daria o início da igreja. Então nós estamos aqui nesta quinta-feira, nós estamos a 53 dias do início da igreja. Algo muito importante, né? Que Jesus sabe que é assim que vai ser, e ele tem palavras importantes para deixar para aqueles que seriam os responsáveis, né? Pelo início da igreja. E Jesus então acrescentou uma aplicação muito prática, né? Para ensinar sobre humildade. Ele lavou os pés, uma dos seus discípulos, né? Uma lição que marcou muito. No Evangelho de Lucas, se referindo a esta mesma reunião, ele diz o seguinte: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Quando mandou que a preparasse, né? Quando estava, essa Páscoa foi preparada a pedido de Jesus. E quando ele pediu para que se fizesse isso, ele disse: eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa. Essa ansiedade talvez esteja relacionada às coisas que ele ensinaria durante este tempo, né? Coisas muito importantes. O que é a Páscoa? Eu creio que todos os irmãos aqui sabem o que foi a Páscoa judaica, mas não custa nada nos relembrarmos, né? Sobre a Páscoa. Então a Páscoa, o que foi a Páscoa? A Páscoa aconteceu quando os judeus estavam escravos no Egito, e Deus enviou para aquela nação 10 pragas para que o faraó libertasse o povo, e a última praga, a morte dos primogênitos, aconteceu e foi considerada a Páscoa, né? O que aconteceu naquela noite? Deus pediu para que todos eles imolassem um cordeiro, com o sangue daquele cordeiro passassem nas portas das casas, porque um anjo passaria à meia-noite e mataria o primogênito da casa que não tivesse sangue. E assim eles fizeram, né? Mataram o cordeiro, passaram o sangue nas portas, e quando o anjo passou, o primogênito, onde não tinha sangue, o primogênito não morreu. Então o primogênito foi salvo de que maneira? Ele foi salvo porque um inocente morreu no lugar dele. E depois da morte deste evento,
Então o faraó resolve libertar o povo. Então o povo é liberto e começa a caminhada rumo à terra prometida. Então essa liberdade da escravidão do Egito, que acontece depois deste evento, essa liberdade ela só foi possível depois que um inocente morreu no lugar do culpado. Assim é a nossa liberdade também. Nós não estamos escravos em nenhuma nação. Somos escravos do pecado. E a nossa liberdade só é possível através da morte de um inocente. Então, como nós cantamos agora há pouco, não sei se eu vou me lembrar, mas ele é o Cordeiro Pascal que nos trouxe Cordeiro Santo, né? Jesus é o Cordeiro Santo que nos traz a paz, né? É isso mesmo. Então este evento era relembrado, né? Ano a ano, então estava para se comemorar o que seria então a Páscoa para os judeus, né? Então Jesus é o Cordeiro Pascal e sabia a hora que sua hora estava chegando. 1 Coríntios diz que ele é o nosso Cordeiro Pascal, né? O apóstolo Pedro afirma que fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Para nós, a Páscoa é a celebração do sacrifício de Cristo. Jesus sabia que era chegada a sua hora, a hora de voluntariamente se entregar. É muito importante lembrarmos disso, porque isso está muito associado à humildade. Humildade real significa obediência a uma missão estabelecida. Humildade significa abrir mão de um direito, né? Ele é o próprio Deus que abriu mão de sua posição no céu, servido por anjos para vir viver uma vida como um homem, né? Isto é uma humilhação, porque ele se tornou como uma de suas criaturas, né? Ele se humilhou à forma humana, e não só isso, e se entregou por nós de uma forma bastante humilhante, né? Isto então é humildade, né? E do ponto de vista humano, talvez pudesse se pensar que foi uma derrota, né? Muita gente às vezes fala assim: se Jesus viesse aqui novamente, os homens o matariam novamente. Mas os homens não mataram Jesus. Jesus voluntariamente, está certo, mataram, né? Mas ele se permitiu que assim os homens o fizessem. Se ele não quisesse, não seria possível, né? Ele voluntariamente se entregou. Mas do ponto de vista de Deus, ele seria glorificado. Do ponto de vista dos homens, uma derrota, mas do ponto de vista de Deus, uma grande vitória iria acontecer, que é a vitória sobre o pecado, né? Ser glorificado é atribuir a alguém a glória eterna, né? Alguém que conduz a bem-aventurança, a felicidade eterna ao lado de Deus. Em 3 dias, seu trabalho estaria completo e ele voltaria ao Pai. E ele disse também em outra passagem, ele diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Isso está no Evangelho. Nessa mesma noite ele diz isso, lá no capítulo 17. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele estava indo para ser glorificado. Não havia nenhuma derrota nisso, né? E ele amou os seus discípulos até o fim, como lemos, né? Até o fim, o que quer dizer? Até o fim quer dizer até o fim da sua vida, né? Até o fim, considerando toda a eternidade também, e até o fim no sentido de uma forma perfeita. Ele amou até o fim, de uma forma perfeita ele os amou. O versículo 2, alguém poderia ler o versículo 2? Bem alto para nós. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. Judas então já tinha um plano no seu coração de trair a Jesus. Judas era um incrédulo.
Uma outra oportunidade, Jesus disse assim: há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem era o que o havia de o entregar. Então Judas era um incrédulo, né? A incredulidade, ela com certeza deixa a porta aberta para Satanás fazer ou praticar suas maldades, né? Então a incredulidade é um espaço que pode ser ocupado por Satanás. É um espaço que deve ser ocupado pelo Espírito Santo em nós quando aceitamos a Cristo como Salvador. Mas enquanto isso não é feito, esse espaço está vazio e pode ser ocupado por Satanás, né? A nossa luta, como diz as Escrituras, ela não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, assim que nos ensina as Escrituras. Então Judas era incrédulo, sempre foi incrédulo, e não era difícil para Satanás usar uma pessoa assim para fazer uma de suas vontades, que era trair o nosso Senhor, né? Versículo 3, alguém pode ler? Sabendo isso, que o Pai tudo confiarás às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Então Jesus sabia onde estava, para onde iria, por isso estava no controle da situação. Diz que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, né? Então ele sabia de tudo, né? Ele estava no controle da situação, porque ele sabia exatamente aquilo que estava acontecendo. E ele estava cumprindo com uma missão com muita humildade. Com certeza ele não demonstrava nenhuma fisionomia que pudesse incomodar aqueles discípulos. Com certeza ele continuava, através do seu semblante, demonstrando amor. Ele fala mais para frente que, assim como eu vos amei, amem-se uns aos outros. Ele continuava falando do amor, e com certeza era uma pessoa muito agradável de estar ao lado, numa hora muito difícil, numa hora de muita angústia. Ele sabia perfeitamente o que iria acontecer com ele daí a algumas horas. E mesmo assim ele transmitia amor para as pessoas. Às vezes isso é humildade. Isto é saber exatamente o que está acontecendo e se comportar de uma forma que tem certeza que está de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes nós fazemos cara de quem chupou limão, como se costuma dizer, por causas tão pequenas, né? Por razões tão sem importância. Mas com certeza Jesus se comportava de uma forma que não transmitia nenhuma dessa situação, né? Ele transmitia confiança. Como crentes, nós sabemos onde estamos indo. Como crentes, nós sabemos que nascemos de Deus. E sabemos para onde é que vamos futuramente. Sabemos que vamos para a eternidade junto com Ele. Então isso pode nos dar condições de mantermos controlados, né? de nos mantermos em paz, né? A própria palavra diz que para nós falarmos disso uns aos outros, né? Sobre a eternidade, sobre a salvação que recebemos, sobre o livramento que tivemos, né? E por mais que as circunstâncias às vezes nos incomodem, a gente tem que lembrar de onde a gente está, né? E para onde estamos indo. É como um GPS, né? O GPS, para ele ser traçado, para a gente, né, usar o aplicativo lá do GPS, traçar o destino, a gente precisa saber onde está. Você não consegue traçar o destino colocando só o destino. Você tem que saber de onde você vai partir. Então nós precisamos saber onde estamos e para onde estamos indo. E a partir daí você começa a seguir aquela orientação do GPS e você vai viajando com segurança. Podemos confiar que ele realmente está fazendo o caminho certo, né? Então nós viajamos com confiança, nós viajamos em paz, né? Sabendo que logo chegaremos ao destino.
Então assim deve ser as nossas vidas. Nós sabemos onde estamos. Estamos aqui neste mundo tenebroso, estamos aqui sofrendo às vezes tribulações, sofrendo aflições, mas sabemos para onde vamos, né? E isso deve nos trazer a paz, né? Podemos seguir então o exemplo de Cristo, com humildade, né? Sem reclamações, sem murmurações, sem acusações, né? Sem transferência de responsabilidade, podemos seguir o mesmo caminho de Cristo com humildade, de servirmos uns aos outros. Porque o que Jesus iria fazer naquela cruz era nos trazer a paz, era um serviço, né, exigido por Deus, que era a morte, para que nós pudéssemos ter a paz, né? Dele veio a nossa paz, né? Por suas pisaduras fomos sarados, diz lá em Isaías, né? E nós podemos também seguir o seu exemplo. A verdadeira felicidade vem de servir ao invés de ser servido. E esse versículo está lá no final, como já disse, né? Mesmo sabendo ser Deus, ele não fugiu à humilde tarefa. Então, aí está, nisto consiste a sua humildade, porque ele é Deus, né? Ele não fugiu a esta humilde tarefa. Mesmo em sua humilhação, Jesus possuía todas as coisas por meio do Pai. Ele nunca deixou de ter todas as coisas. Ele era rico, todo rico, ele é o próprio Deus, né? Mas ele se fez pobre. Sua humildade não vinha da sua pobreza, sua humildade vinha da sua riqueza. É exatamente por ser tão rico e se submeter a este gesto, a este ministério, é que faz dele uma pessoa muito humilde, né? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornasseis ricos. Nós sim somos pobres, miseráveis, pecadores, mas por causa do que Jesus fez, nos tornamos ricos, né? Quanto mais, existe um ditado, eu estava lendo, acho que no livro de Walt Whitman, que eu li isso, parece que é um ditado malaio, nem sei o que é esse malaio, né? É um ditado malaio, bom, tá bom, é malaio. Diz assim, eu achei muito interessante o ditado, que quanto mais repleto de grãos é o cacho de arroz, mais ele se curva. Né? Interessante isso, né? Para se pensar. Cadê o Zé de Paulo? Está por aí? Cadê ele? É verdade, Zé? Quanto mais carregado o cacho de arroz, mais ele... Quanto mais semente produz, mais ele se curva. desce para baixo. Então podemos pensar que quanto mais rico é o cacho, né? Então quanto mais recursos ele tem, na vida espiritual então é assim. Quanto mais nós crescemos, quanto mais nós lemos, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós compartilhamos, né? Quanto mais oramos, mais nos curvamos, mais humildes nos tornamos, porque mais reconhecemos a nossa nosso real tamanho, né? Então Deus vai sempre crescendo e nós vamos sempre diminuindo quando o conhecemos, né? Jesus tinha tudo, mas pegou numa toalha. Vamos ler o verso 4? O 4 e o 5 juntos. Pode ler o 4 e o 5, tá bom? Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e tomando a toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então olha que gesto. Ele pegou numa toalha, né? E começou e se preparou para lavar os pés de seus discípulos. Essa atitude de lavar os pés, na tradição judaica, não só na tradição, era uma tradição muito antiga. Lavar os pés de alguém que chega na sua casa. Quando nós vemos lá em Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 18, Abraão recebe 3 pessoas. E vocês se lembram dessa história, né? Aqueles 3 anjos, na verdade. E ele então oferece água para eles que eles se lavassem.
Então o costume do dono da casa não era exatamente que o dono da casa lavaria os pés, mas o costume é que o dono da casa ofereceria água e quem estava com os pés sujos, eles mesmos se lavassem, né? Em algumas casas, quando a pessoa tinha mais condições, uma pessoa mais rica, essa pessoa tinha servos, né? Tinha escravos. Então, às vezes, o escravo, o servo da casa era quem fazia o serviço. Então, veja que era um serviço humilhante, né? Um serviço assim, de alguém, de uma, vamos dizer assim, um escravo, né? Um servo, né? Uma humilhação para se fazer isto, né? Mas Jesus, ele faz exatamente isso, né? Ele tira as vestimentas de cima. Nós lemos o versículo 5, né? Onde que está? Alguém pode repetir o 5? Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então, assim, o versículo 4, então, acho qual que fala que ele tirou as vestimentas de cima? Ah, tá bom. Então, esse era um gesto, os escravos e servos, eles não usavam a parte de cima, né? Então, ele faz isso e se comporta como um escravo, como um servo, como alguém que realmente está se submetendo e ocupando a posição mais humilhante possível, né? Como um escravo, como um servo, e fazendo esse serviço de lavar os pés de seus discípulos, né? E creio que por ele saber para onde de tudo o que estava acontecendo, onde ele estava e para onde ele estava indo, isso contribuiu para ele fazer tudo isso que ele está fazendo, né? E então o que estava acontecendo ali? Tinha-se água, tinha-se uma bacia, tinha-se uma toalha, né? Mas faltava o quê? Faltava um servo, faltava alguém para fazer aquele serviço, né? Mas eu acho que é em Lucas, Lucas mesmo, quando ele está narrando esse mesmo episódio, desse mesmo momento, Lucas narra que havia uma contenda entre eles, numa discussão. E qual era a discussão que estava havendo entre os discípulos? Era de quem seria o maior. Eles estavam discutindo sobre isso. Quem seria o maior? Imagine, né, Jesus que conhece pensamentos, ele né, sabendo disso, eles estão discutindo sobre quem será o maior, até ouvindo talvez. Então ele faz esse gesto para mostrar que o maior é o que serve. O maior não é aquele que é servido, né? Ele é o maior, e olha o que ele estava fazendo. Qual era a preocupação dele, né? Então Jesus os corrigiu, afirmando que entre eles, lá no Evangelho de Lucas, ele faz isso, né? Deve ser diferente do que é no mundo. No mundo é assim, né? No mundo temos os líderes, né? Pessoas mais importantes e outras menos importantes. Mas entre nós, os crentes, ele diz lá que o maior entre vós seja como o que serve. Interessante essa frase. O maior entre vós seja como o que serve. Não é que ele é maior, ele é como. Então, somos iguais. É claro que na igreja há uma hierarquia, há posições assim mais importantes que devem ser, né, que consideramos nossas autoridades até, mas espiritualmente somos todos iguais. Então, o maior entre vós seja como o que serve. Então, Jesus, com seu gesto, dá a eles uma lição inesquecível sobre humildade. Já imaginou, né, que enquanto discutimos sobre melhores posições, Jesus começa a lavar os pés deles? Eles estavam lá naquela discussão sobre quem é o maior. Aí, de repente, eles olham assim, o mestre, né, o Senhor deles, começa a fazer esse gesto. Eles devem ter ficado muito envergonhados, né? Mas não é diferente nas nossas vidas, né? Será que enquanto estamos pensando em ser grande, em ser superiores, em sermos alguma coisa, se olharmos do lado, será que não podemos ver Jesus
sofrendo o que sofreu por nós, se humilhando como se humilhou, sendo o próprio Deus. Então nos ajuda a compreender, né, sobre humildade, né? Então Deus está vendo, né, nossos desejos e nossas ambições. Deus está vendo. E estão de acordo com os seus exemplos? Uma pergunta que fica, né? Será que naquela situação, será que ministraríamos a alguém sabendo que nos trairia por dinheiro? Vocês sabem que aqui Judas está presente. Aquele que vai trair Jesus está presente. E Judas tem seus pés lavados por Jesus. Isso é incrível. Isso é algo assim que nos impressiona. Alguém que vai traí-lo, ele pega e lava os pés. Lava os pés. Então, será que estamos aprendendo sobre a humildade de Jesus em nossas vidas? Como tem sido nossas atitudes, né? Com nossos irmãos, com nossa família, com nossos amigos, né? Temos tudo, né? Nós temos água, nós temos bacia e toalha. O que falta é disposição, muitas vezes. Pedro cita lá na sua segunda carta, no capítulo 1, nos versos 3 e 4, ele diz assim, olha: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então ele diz que não nos falta nada, nós temos tudo, nós temos todas as condições de servirmos com humildade, assim como Jesus, né? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Jesus nos ensina a ser praticante da humildade, não apenas ouvinte, né? Então, até o versículo 5, nós ficamos com este ensino de Jesus sobre humildade. A partir do verso 6, nós vamos aprender no seu ensino sobre santidade e serviço. No primeiro ponto, Jesus inclusive disse, numa certa oportunidade: aprendei de mim, que sou humilde. Então nós aprendemos dele um pouquinho nesse tempo que lemos aqui esse texto, né? Agora, a partir do verso 6, nós vamos aprender sobre santidade. Jesus também disse numa outra oportunidade: sede santos, porque eu sou santo, né? Vamos ler o verso 6. Chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Imagine, a cena continua, né? E ele vem lavando. Eu imagino que nesta cena agora há um silêncio, né? Acho que não estão mais pensando em quem é o melhor, né? E Simão Pedro percebe que está chegando na vez dele. E ele entra em desespero, né? Ele fica: como assim? Como assim? O Senhor, o meu mestre, lavar o meu pé, né? Então, ele ficou assim, fez essa pergunta indignado, né? Mas a indignação de Pedro não era pelo significado desse lava-pés, que nós vamos aprender também, né? Essa indignação dele era pelo gesto humilde, era pelo gesto físico que ele estava incomodado, né? Como que pode o Senhor lavar os pés, né? Então ele não tinha entendido ainda a mensagem espiritual que Jesus estava querendo ensinar através desse gesto, né? Ele vai falar, Jesus está nos ensinando agora sobre santidade e sobre serviço também, né? Esse costume não era praticado pelo senhor da casa, como já disse, né? O que causava espanto. E para Pedro, Jesus é o Senhor ali, né? Jesus é o Senhor da casa. Como o Senhor da casa lavando o pé de quem está chegando, né? Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Tá, então Jesus diz para Pedro: você não está entendendo o que eu estou fazendo, mas logo logo você vai compreender. Esse depois pode se referir à própria explicação,
que vai vir, né, na sequência, ou também com a chegada do Espírito Santo, né, depois, na vida de Pedro, e que ensina todas as coisas para Pedro, né, e realmente. Então, depois pode ser na própria explicação ou na descida, ou à luz do Espírito Santo, né. Agora, para pensarmos em nossas vidas, né, quantas coisas não compreendemos na hora? Quantas coisas começam a acontecer em nossa direção e a gente sabe que é da permissão de Deus todas as coisas que acontecem conosco, né? A própria palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem, né, daqueles que amam a Deus, mas esse tudo, às vezes, não é sempre coisas boas, coisas normais. Às vezes são coisas esquisitas, às vezes são coisas que nós não entendemos, né? O que está acontecendo, como que pode isso, né? Mas depois que passa um tempo, a gente compreende. Não sei se vocês têm alguma experiência assim, de achar tão estranho, né? No momento achar até que, vamos pensar assim, uma situação onde parecia uma injustiça, parecia até que Deus havia se esquecido da gente. Mas depois passa um tempo e fala assim, agora eu entendi por que aquilo aconteceu comigo, né? Eu tenho experiências assim. Quando eu preparava o estudo, me lembrei de uma situação. Eu cheguei em Jacutinga em 91, mas naquele tempo o meu projeto, meu desejo não era Jacutinga. Havia um comércio novo aqui em Jacutinga, dentro da minha área, né? E a pessoa estava vendendo. Aí eu disse assim, olha, eu estou abrindo esse negócio de ótica, né? Eu estou abrindo esse negócio em Mogi Mirim. Então, eu vou adquirir as coisas que você tem, se você quiser me vender pelo preço que eu pagarei mesmo, que eu vou ter que adquirir, e levo para Mogi e monto a ótica lá em Mogi Mirim, que esse era o meu plano. Tá, ele me fez um bom valor, paguei o mesmo preço que eu pagaria se comprasse em outro lugar, e isso foi numa sexta-feira à noite. Então assinamos nossos papéis, tudo, mas como lá em Mogi Mirim ainda estava longe de fazer a abertura, e aqui a loja já estava em funcionamento, então nós pensamos assim, vamos continuar com a loja lá aberta, né, enquanto não se define. Então esse era o projeto, na segunda-feira viríamos para Jacutinga e, né, deixaríamos a loja aberta de alguma maneira. Mas no domingo, lá em Mogi Mirim, eu fui jogar bola lá, eu sempre gostei de futebol, né? Então jogando bola lá em Mogi Mirim, eu acabei fraturando este braço, uma fratura exposta nos 2 ossos aqui, levou 1 ano e meio para sarar, usei aquela gaiola. Então, por causa dessa fratura, eu nunca mais voltei para Mogi Mirim, né? Estou em Jacutinga até hoje, né? Então, se vocês quiserem reclamar de mim, sabe que o motivo foi esse. Então, eu acabei ficando, nunca mais voltei para Mogi Mirim. Só que ficando em Jacutinga, foi onde eu tive a oportunidade, pouco tempo depois, de me converter. Né? Conheci uma pessoa que ia dar um estudo bíblico, e eu fui, e acabei me convertendo. Então, olhando agora, sempre falo isso assim, sem nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E falo abertamente. Eu agradeço a Deus pela fratura. Eu agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, porque esse braço quebrou. Porque ele quebrando eu fiquei, e ficando eu conheci o Senhor. Né? Então, eu não sei se isso, o que tem de projeto nisso exatamente, porque eu não conheço a mente de Deus, né? Eu conheço a minha história, né? A minha história é essa. E se eu acredito que nada foge do controle de Deus, então é isso, né? Deus tem propósitos, né? Ele tem e Ele realiza, e com coisas às vezes que a gente não entende, né? Mas é assim, né? Eu acho que todos vocês devem ter, se pensar um pouco, vai lembrar de alguma situação parecida com essa. Se não lembrar de nenhuma, e está acontecendo alguma coisa esquisita, pode ter certeza, você não vai entender logo por que está esquisito, viu? Então, vamos para o versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Nunca, né? Never. Sim, né?
Nunca me lavarás os pés, mais indignado, né, com a injustiça da situação do que com o significado. Mas aí Jesus disse assim: se eu não te lavar. Então vamos pensar só nessa expressão dele: se eu não te lavar. Então quem nos lava espiritualmente falando, nós vamos entender melhor o significado deste lava-pés, né? Qual o significado espiritual que está por trás, né? Nós vamos entender na sequência. Mas espiritualmente quem nos lava é Deus, é só Ele que pode nos purificar, né? Se eu não te lavar, só Jesus pode nos lavar a cada dia, só Ele pode nos lavar com a água da sua palavra. Então a palavra dele, esta palavra, ela é também muitas vezes assimilada à água, né? A palavra de Deus, ela é como água que purifica, como água que lava, né? Ela é alimento também, né? Mas ela é muitas vezes relacionada à água, né? Então a água da palavra pode manter nossos corações puros, né? Então se eu não te lavar, não terá partes comigo, né? Quem não obedece não pode ser discípulo. O não terás parte comigo aqui não quer dizer que Pedro não seria salvo. Pedro já era um salvo. Em outras passagens já foi confirmado isso, que ele já tinha aceitado que Jesus era o Cristo, aquele que o salvaria, né? E o próprio Jesus vai dizer mais para baixo aqui que ele já estava limpo, né? O que faltava era lavar o pé. Então, Pedro já era um salvo, né? Então, o não ter parte comigo não quer dizer que Pedro não teria salvação. Quer dizer que ele deixaria de ser seu discípulo, deixaria de ser um aluno, deixaria de ter comunhão com ele, né? Então, você não pode continuar sendo meu discípulo se for assim. Hoje, aqui antes de iniciarmos, o próprio Dionísio, acho que me lembrou de um versículo nem estávamos falando sobre isso, mas como é que foi, Dionísio? Você diz que é meu amigo, mas não me obedece, alguma coisa assim, não faz o que eu vos mando. Você me chama Senhor, Senhor, por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Interessante, né? Que Pedro aqui ele diz assim: Senhor, o meu pé você não lava, né? Mas como se eu sou seu Senhor, eu vou lavar, você tem que deixar, né? Como assim você não vai deixar, né? Então, você me chama de Senhor, mas não faz o que eu vos mando, né? Então, ele tem que ser discípulo, né? Tem que ser um aluno que obedece, que aprende, né? Que ouve. O discípulo é aquele que ouve, aquele que aprende e aquele que obedece. Esse é o discípulo de Jesus, né? E sem esta obediência não há comunhão. Sem nos acertarmos com Ele, nos lavarmos espiritualmente, né, dos nossos pecados diários, não há comunhão com Ele, né? E o lavar os pés ajuda na caminhada, né? O lavar os pés ajuda na caminhada, agora falando no sentido espiritual, logicamente, né? Mas o lavar os pés, fisicamente falando, é verdade também, não é, Joãozinho? Não sei se Joãozinho, se bem que hoje usa tênis, né, João? Para fazer caminhada, mas se o Joãozinho andasse de sandálias, como era naquele tempo, ele ficaria com os pés todos empoeirados, né? Ele não ia ver a hora de encontrar uma mina, uma bica d'água para, né, dar uma lavada nos pés, dar uma refrescada para continuar a caminhada. Então é assim na vida espiritual, nós precisamos nos purificar para que a caminhada continue, né? Nossa comunhão com Cristo, então, ela depende de nos mantermos incontaminados do mundo, diz Tiago, né? Essas contaminações nós vamos ver talvez mais logo à noite, né? Que tipo de contaminações o mundo faz em nós, né? Que tipo de como somos contaminados pelo mundo. E não estamos falando exatamente de pecados assim, pecados também, claro, mas não estamos falando apenas de pecados, né? Estamos nos referindo muitas vezes à poeira do próprio mundo, né? Então, na sequência, à noite vamos falar sobre isso. Quais as contaminações que o mundo nos provoca. E como nos lavar, né? E como nos lavar uns aos outros, né? Eu preciso lavar
os pés dos irmãos e os irmãos precisam lavar os meus. Lavar os pés uns dos outros. É assim que foi nos ensinado, né? Nós vamos também talvez estabelecer aqui o ministério, como é que eu chamei? Agora eu me esqueci. O ministério do refrigério, não sei como é que foi que eu falei. Mas eu lembrei da irmã Marilda, né, que ela tem um ministério onde ela tem lavado os pés de muitos irmãos, né? Vamos falar um pouco sobre isso logo mais à noite, mas vamos continuar até onde dá aqui por enquanto. Vamos ler então o versículo 9. Então Pedro repreendeu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Engraçado, né? Obediência nada, né? Jesus sabia lavar o pé, não sabia lavar a cabeça. Mas então nós não podemos nem questionar quando Deus fala conosco, e nem mudar aquilo que Ele está falando, né? Então o discípulo é alguém que obedece exatamente aquilo que está falando. Mas Pedro, em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, eu quero ser seu discípulo, né? Me lave inteiro, o que eu quero é ser o seu discípulo, eu quero lhe obedecer. Sabemos que ele vai negar Jesus logo mais, mas ele tinha um desejo ardente de obedecer a Cristo, como ele acaba fazendo depois, na sequência da sua vida, de seu ministério, né? Então nós não devemos ficar questionando, né? E nem querendo mudar a vontade de Deus em nossas vidas. Vamos no versículo 10 também, talvez apenas com a leitura, e estamos quase encerrando o tempo desta manhã. Mas podemos ler o versículo 10 ainda. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todos estão limpos. Ora, vós está limpo, mas não todos. Quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, somos lavados por seu sangue, diz a palavra, né? E a água do batismo é um símbolo desta lavagem. Essa lavagem, ela acontece apenas uma vez, né? Fomos lavados, pronto, não precisa tomar novos banhos, né? Mas não é porque fomos lavados pelo seu sangue, nos tornamos filhos, que não pecamos no dia a dia. Não estamos sujeitos a contaminações do mundo nesta vida. Então, para isso nós precisamos nos lavar diariamente. Então, o significado do lava-pés é nesse sentido. É o lavar diário da caminhada neste mundo, né? Embora salvos, precisamos nos lavar das contaminações que o mundo nos faz, né? O sangue de Cristo nos lava de uma vez por todas, né? No caminho do tabernáculo, para aqueles que conhecem o Velho Testamento e a figura do tabernáculo, vocês vão lembrar que tinha aquela tenda, né? E havia o altar de bronze, depois que passava pela porta, havia o altar de bronze, onde a vítima era sacrificada, o sangue era derramado. Depois do altar, você caminhava mais um pouquinho, havia uma bacia com água. E depois da bacia com água, então, a tenda, onde Deus habitava e para onde o sacerdote iria entrar na comunhão com Deus, né? Então, entre o altar e a presença de Deus, que está lá na tenda, o que existe entre o altar e a presença de Deus? O que está no caminho? Uma bacia com água. Então ele precisava se lavar. Embora o sacrifício já estivesse sido feito, ele precisava se lavar antes de chegar. Assim é a nossa salvação e a nossa vida. Nós somos salvos. Já passamos pelo altar de bronze. Ou seja, nós já cremos na cruz. Nós já cremos que Jesus nos salvou e já morreu em nosso lugar como cordeiro, já derramou seu sangue por nós. Isso nós não precisamos fazer mais uma vez. Isso é de uma vez por todas. Mas precisamos passar pela bacia. Precisamos passar pela lavagem, né? Diariamente nós precisamos nos lavar, né? Nós vamos aprender como fazemos isso, né? Como nos lavamos, né? E através da sua própria palavra, logicamente, né? Então, entre sermos salvos
e termos comunhão com Deus, deve haver purificação. Então, somos salvos, sim, mas quando temos algum problema em nossa vida, algum pecado, por exemplo, nós não perdemos essa salvação, mas nós perdemos a comunhão com Deus. E a comunhão só é restabelecida quando nos arrependemos, quando nos lavamos, quando nos purificamos através do arrependimento em obediência à sua palavra, né? Então existe um banho apenas e várias lavagens, né? É assim que é nossas vidas, né? De certo, Jesus lavou os pés de Judas, como eu disse, né? Mas lavar os pés de Judas, agora olhando por um outro ângulo, não adiantou nada para a vida de Judas. Por quê? Porque ele não havia se banhado, ele não havia crido em Cristo, né? Então, as pessoas, às vezes, elas querem se purificar com suas obras, querem ser santas aos seus olhos, mas sem Cristo na vida delas. E isso não resolve o problema de inimizade com Deus, né? Então, nós não somos salvos por obras que fazemos, nós somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós. Então, Judas teve seus pés lavados, mas ele está no inferno hoje. Por quê? Porque ele nunca se banhou no sangue de Cristo, né? Ele não havia se banhado. Então, embora regenerados, ainda vivemos as mazelas da carne, né? Uma realidade, né? Que só vamos nos livrar dela na eternidade. Então, a salvação dá-se num ato, a santificação é um processo. Se estamos contaminados, não é possível comunhão com Deus. Então, assim como é inevitável se sujar pelo pó daqueles que andam numa estrada com sandálias, não tem como não se sujar, não tem como não ter o pé empoeirado. É inevitável, vai ter sujeira no pé. Da mesma maneira, vivendo neste mundo, é inevitável que não nos contaminemos pelas coisas pelo mundo em que vivemos, né? Nós vamos falar mais especificamente sobre isso à noite, sobre situações de contaminações e limpeza, né? Então é impossível não se contaminar vivendo no mundo. E talvez mais eu acho que eu vou parar por aqui. Quando ele diz assim, no final do verso, quanto ao mais está tudo limpo, no finalzinho, ora, vós estáis limpos, mas não todos. O não todos aqui ele se referia a Judas, né? Era isso que ele estava dizendo, né? Em outras oportunidades, eles afirmaram também que eles estavam limpos pela palavra. Ele diz lá no capítulo 15, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então eles estavam limpos, eles já eram salvos, menos Judas. Eu vou parar por aqui nesta manhã. Então nós fomos até o versículo 10, vamos continuar à noite ainda no versículo 11, ainda falando sobre santidade, né? E o ensino aqui é sobre isso, né? Sobre santidade e serviço também, porque nós precisamos nos santificar e precisamos colaborar com a santificação de outros. Então é santificação própria e serviço em prol dos demais, né? Então santidade e serviço também. Então nós vamos encerrar este parágrafo sobre santidade até o versículo 11, logo mais à noite, e a partir do 12, vamos até o 17, estaremos falando sobre as bem-aventuranças, né, sobre a felicidade. Ele diz lá que se aprendermos estas coisas e seguirmos seus exemplos, podemos nos considerar bem-aventurados. E logo mais à noite, então, nós vamos, com a permissão do Senhor, continuar. Amém? Amém. Vamos orar, né? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de ler a Tua Palavra. Estamos aqui aprendendo. Aperfeiçoa, Senhor, os Teus ensinamentos no coração, nas mentes de cada um de nós, de acordo com a Tua vontade, com o Teu poder e o próprio Espírito Santo que habita em cada um de nós. Nós te agradecemos pela Palavra, em nome de Jesus. Amém.